ouvir uma palavra com o irmão Jonatas, pode diminuir o climatizador, deixa no mínimo possível. Não sei se já está no mínimo, pode deixar, mas se não, deixa, acho que é 20 ou 21 o menor grau. Irmão Jonatas, é muito bem-vindo, Deus abençoe. E eu vi um trabalho que o irmão Jonas estava realizando, comentei com ele, comentei com a minha esposa em casa, recomendo vocês, os jovens, assistir os trabalhos que ele estava fazendo sobre os intervalos misteriosos ali, mostrando na Babilônia, né, aplicação ali nos dias de Daniel, trazendo para os dias atuais, um trabalho maravilhoso, digno, irmão, de você parar e falar assim, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Está disponível no YouTube, irmão? Tá? Pega esse trabalho que o irmão Jonatas fez, o irmão Lucas também desenvolve um trabalho assim, e aí você vai conhecendo as coisas mais profundas da palavra e da mensagem. Muito bom mesmo. E eu falei para o irmão Jonatas que ele não só transmitia informação, eu falei assim, mas a forma como você se expressou, aquilo transmitiu uma vida ali, deu vontade de assistir inteiro. Eu vi um pedaço que você mandou para nós. Então, muito bom, e que seja um incentivo para mais jovens da mensagem se dedicar ao estudo da palavra, porque isso coloca alicerce em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Vamos ouvir uma palavra com o irmão Jonatas. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou feliz de mais uma vez estar aqui com os irmãos. É sempre bom estar com uma partícula da noiva, né, espalhada. Se fosse permitido, né, a vontade é que nós, se pudéssemos, né, visitar a noiva do mundo inteiro, né. Mas Deus deu a oportunidade de vir visitar vocês aqui, uma partícula da noiva. Né, nós queremos que num desses dias, numa manhã, né, como diz o irmão Brana, entre as 6 e as 9, nós vamos se encontrar em um lugar para sair desse mundo. Amém? O pastor estava falando do nosso trabalho que nós fazemos lá. Nós temos um canal no YouTube dos Jovens de Campo Grande. Eu creio que já tem mais de 5 anos esse canal. É o canal Super Raça. Né? Agora nós estamos numa nova temporada, né, que nós estamos gravando os vídeos. Estamos estudando o livro de Daniel. Né? Se os jovens, os irmãos tiverem interesse, né, uma sede de aprender sobre esse livro, o livro de Daniel, o irmão Brana fala muita coisa sobre esse livro, é algo muito rico. Nós mesmos que gravamos somos ajudados, muitas pessoas já deram seus testemunhos, e seria uma bênção para os irmãos se sentirem assistir. Né? É o canal Super Raça no YouTube. Nessa participação hoje aqui, né, o pastor Aldri me deu em torno de 15 minutos. Eu estava lendo durante esse mês, eu li uma mensagem, e ela me respondeu uma pergunta que eu às vezes fazia, né? Muitas vezes, depois de um culto sobrenatural, ou às vezes que eu saía de uma oração, às vezes nós se encontramos com certas pessoas que não estão nem preocupadas em buscar algo de Deus. Nós vimos uma mensagem sobrenatural que desceu na terra, um profeta desceu na terra, a maior mensagem da história. O irmão Brana disse que Abraão queria estar no nosso tempo, Moisés queria estar nos nossos tempos, porque em cada era que foi passando, irmãos, foi abrindo uma pequena brecha da janela, um pequeno facho de luz. Nessa era abriu toda a janela, toda a luz entrou. É o tempo mais glorioso que nós estamos vivendo. E às vezes nós olhamos e as pessoas não estão nem preocupadas. O pastor vem, prega uma mensagem sobrenatural, e quando sai da igreja você vê que as pessoas não estão preocupadas. E às vezes eu me perguntava por que as pessoas não estão preocupadas. Por que tem mensagens às vezes na prateleira das pessoas, estão empoeirando, as pessoas não se preocupam em ler as mensagens. Não se preocupem em ler a Bíblia. Quando o pastor vem aqui e ensina através das mensagens do irmão Brana, que essa mensagem é o que fará nós sairmos dessa terra. É o que trará um poder tão sobrenatural sobre nós, sobre esse corpo aqui, vai mudar o nosso corpo e nós vamos sair dessa terra. Mas por que as pessoas não estão preocupadas? Por que as pessoas não se preocupam em buscar mais do Espírito Santo? Em estar um passo a mais
atrás desse rapto? Eu estava lendo a mensagem Convencidos, então Preocupados, e eu encontrei a resposta. Irmão Brana diz assim, no parágrafo 60 dessa mensagem. Irmão Brana diz assim: por que não existe a preocupação como existia? Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é que não estão convencidos como estavam. Sabe por que as pessoas não estão preocupadas em buscar mais do Espírito Santo? Porque não se convenceram do poder dessa mensagem. Toda a pregação, tudo que vocês têm ouvido, né, a mensagem que foi trazida, sobrenatural, não foi o suficiente para convencer as pessoas. Eu creio que todos aqui estão convencidos dessa mensagem. Todos têm sido convencidos do poder dessa mensagem. Mas muitas vezes nós encontramos ao longo dessa nossa jornada pessoas que vêm à igreja, estão ouvindo todos os cultos, ouvem palavras sobrenaturais, ensinamentos que vêm do céu, mas saem despreocupados. Não estão nem preocupados. E por que não estão preocupados? Porque não estão convencidos. Às vezes você, irmão, talvez você teve essa pergunta no seu coração, você fala, não, mas essa mensagem falou muito comigo, e você sai e tem pessoas que não estão nem aí. Não estão convencidos do poder dessa mensagem. A irmã Brana, nessa mesma mensagem, ele mostra sobre um motorista de caminhão, que ele foi em uma das reuniões do irmão Brana. E quando ele chegou lá nessa reunião, ele ficou tão convencido da mensagem do profeta, ficou tão convencido do poder que tinha na mensagem de William Brana, que ele começou a convidar todos os seus vizinhos. E convidou os amigos caminhoneiros, convidou os vizinhos, e falou, vocês têm que ir naquela reunião do William Brana. É isso, irmão, que faz quando você está convencido. Você começa a ficar preocupado com aqueles que você ama, com aqueles próximos a você. Você fala, você tem que ouvir isso, você tem que ler essa mensagem. É isso que o poder faz. E o irmão Brana diz, vida eterna é você viver para os outros. Você se preocupa com os outros. Além de você se preocupar com você, com o seu arrebatamento, você se preocupa com as pessoas que você ama. Daí você fala assim, mas eu não sou obreiro, eu não sou líder de cântico, eu não sou diácono. Irmão, não precisa ter um cargo na igreja. Só de você ouvir a mensagem como esse caminhoneiro é o suficiente para te preocupar. Quando você está convencido da mensagem, você fica preocupado. E para me encerrar, o irmão Brana conta uma história sobre um cego. E observe bem essa história aqui, irmãos. Lá nos tempos de Jesus, ele nasceu cego. Não tinha o mesmo direito que nós temos de enxergar. Nunca tinha visto o mundo. E os fariseus naquela época, os teólogos daquela época, eles se aproximavam desse cego e falavam, sabe por que você está cego? É porque os seus pais são pecadores. E aí a maldição caiu sobre você agora. Os homens religiosos da época, ao invés de encorajar o homem, desencorajava. E era uma acusação constante. Sabe por que você é um cego? É porque os seus pais pecaram e a maldição agora caiu sobre você. Você nunca vai ser curado. Não adianta você vir pedir por cura, você nunca vai ser curado. É uma maldição que está na sua família. E era o que aquele menino sempre carregava, aquele jovem. Ele sempre carregava que ele estava possesso de uma maldição, porque os fariseus diziam. Mas em um daqueles dias, Jesus de Nazaré estava passando por aquela cidade. E eles ficaram sabendo da notícia. Jesus de Nazaré está passando pela cidade. E ele correu e pediu a cura para Jesus. Falou, Senhor Jesus, os fariseus falam que eu não posso ser curado, que eu estou amaldiçoado. Mas eu estou aqui pedindo a cura, Senhor. E Jesus colocou as mãos sobre ele e ele começou a enxergar. Tudo aquilo que os fariseus haviam dito era mentira. Porque Jesus provou o contrário, mostrando que ele tinha, sim, a possibilidade de enxergar. E lá estava ele enxergando.
e ele começou a ir nas ruas, e ele estava convencido da cura dele. Ele ia nas ruas falando, eu estou curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí os fariseus chegaram e ficaram encucados com aquilo, e falou, mas como assim esse rapaz está vendo? Foram nos pais dele e falaram, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa tá estranha aí. O que aconteceu? Como é que ele está vendo? Aí os pais ficaram meio pressionados, falaram, não, pergunta para ele que ele é maior de idade. Vai lá perguntar para ele. E aí os fariseus foram perguntar para o jovem, diretamente para o menino que estava convencido da palavra do dia. Irmão, quando você está convencido dessa mensagem, não existe demônio que te derruba. Não existe demônio que faz você sair daqui. Aleluias. E lá estava aquele jovem convencido da mensagem da hora. E os fariseus se aproximaram e falaram assim, como é que você começou a enxergar? Como é que você é amaldiçoado aí, como é que você conseguiu enxergar? Ele disse, é porque Jesus Cristo colocou as mãos sobre mim e eu estou enxergando. E aí eles começaram a tentar colocar algum tipo de doutrina na mente do menino, e o irmão Branham diz assim, ele não conhecia muito das escrituras, ele não era um entendido como aqueles teólogos, mas ele estava convencido que ele estava curado. Era o suficiente para tirar Satanás da casa dele. E ele disse, não importa o que vocês estão me dizendo, não significa nada. O que importa é que eu estou convencido que eu estou enxergando. E o irmão Branham diz, quando você está convencido, então é o suficiente para Satanás ser derrotado. Que Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus. Que pepita maravilhosa, né? Nessa passagem, irmão Jonatas e igreja, aqueles fariseus disseram assim, ele disse, Jesus me curou. Como que ele te curou se ele faz milagres por Belzebu, ele é um demônio? Em outras palavras, né? O menino respondeu, se ele tem demônio, se ele não tem, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então não tem argumento. Eu era cego e agora enxergo. Amém? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe. Deus abençoe. E se me permite, eu me lembrei a primeira vez que eu fui chamado para pregar num culto no domingo à noite, lá em Campo Grande. Eu acho que eu tinha a idade do irmão Jonatas, talvez um ano a mais, um ano a menos assim. E eu tremi tanto e peguei uma escritura lá em Deuteronômio, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, não é? E eu preguei o zelo de Deus. E aí vendo assim a autoridade deste jovem falando aqui, né? Então existe algo que toma a gente, principalmente quando a gente é jovem e não tem as tribulações e as lutas ainda da vida familiar, que é um preenchimento de responsabilidades com filho, esposa, trabalho, casa. Então, na mensagem Influência, o irmão Brana fala assim, ei jovem, quanto Deus poderia te usar se você somente se entregasse a Ele. E depois que você tem uma vida, né, uma vida íntima, ativa, você vive em matrimônio, já fica diferente. Mas o jovem não. É facinho para um jovem entrar no Espírito e receber o Espírito Santo. É muito mais fácil do que para os casados. Os casados já parece que tem uma certa malícia. O jovem, a unção que está sobre ele é diferente. Você sabe que o pecado, né, eu sei que dentro do matrimônio tudo correto, mas o pecado sempre gira em torno dessas coisas. Então o jovem está ali, lutando para viver uma vida na presença de Deus, e rapidinho Deus toma ele. Então jovens, Deus quer usar mais jovens. A gente fica feliz de ver, e não só feliz, mas é edificado também com essas palavras. E um outro jovem vai pregar nessa noite. Que jovem é só o nome que a gente chama aqui na terra, mas quem fala neles é o eterno.
Quem fala através deles é o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé? Somente crer, tudo é possível, somente crer. Feche seus olhos, em seu coração você diz: Senhor, fale comigo nesta noite. Glória a Deus. Irmão Lucas Nascimento, com toda a liberdade, como Deus o dirigir. Tem tempo para que possa entregar o recado de Deus da maneira como Deus colocar em seu coração. Nós não temos cartilha a seguir aqui, nós seguimos a direção do Espírito Santo e nós queremos que Deus fale com liberdade. Não segura nada. O que vier, que você sente que é a unção de Deus, pode falar, que nós queremos ouvir. Queremos ser ajudados, queremos ser abençoados por Deus. Aqui é uma igreja que a gente, é como Eli ensinou a Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Ore em seu coração enquanto o pregador toma a plataforma. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós viemos em Tua presença, Senhor, crendo em Tua palavra, Pai, de que o Senhor ainda está aqui na terra fazendo uma obra. Num desses dias o Espírito Santo vai partir daqui, Senhor, mas nós queremos partir com o Senhor. Queremos que esse imã nos atraia, Pai. Queremos estar com a mesma natureza do Senhor, meu Deus. E sabemos, Pai, que esse arrebatamento já está acontecendo. Essa revelação tem nos arrebatado a cada dia, Pai. Mas num desses dias esse mundo não vai mais nos encontrar, Senhor. Eles vão nos procurar, mas nós não estaremos aqui, porque nós caminhamos contigo e o Senhor para si nos tomou, Pai. Estamos aqui, Senhor, para se preparar para esse grande momento, Pai. Entendemos o que é um culto, entendemos sobre a batalha espiritual que o Teu profeta nos revelou que acontece durante um culto, onde as hostes espirituais da maldade se fazem presente para roubar a bênção do crente. Mas nós sabemos que Miguel se levantou a nosso favor. Quando o inferno vem contra essa verdade, Pai, o Senhor desceu e abriu o livro para nós. E com a verdadeira revelação em nossas vidas, Pai, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevalecemos contra elas, Pai. Que a unção da águia, Senhor, nos eleve mais acima nessa noite, Pai. E que toda honra e toda glória seja dada unicamente a Ti, Senhor Deus. E que possamos reconhecer que somos vasos de barro. Não somos nada, Senhor, não temos nada do que se orgulhar. Simplesmente a predestinação nos pegou, Pai. Oh, Deus, fale aos nossos corações, Pai. Somos necessitados de ouvir da Sua voz. Somos necessitados de uma experiência vivificante da hora. O Deus vivo, Pai, a nossa alma tem sede do Deus vivo. Queremos uma experiência do hoje, Pai. Queremos o maná do dia, Senhor Deus. Fale conosco, Pai. Nós se submetemos a Ti. Queremos estar na atmosfera certa para abrir esse portal onde o Espírito Santo tem acesso aos nossos corações. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos ministre, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. A igreja pode se sentar. Eu me sinto certamente privilegiado. Agradeço ao pastor Aldrin pela confiança. Certamente esse é o maior lugar que há nessa cidade. Esse é o lugar onde você está adquirindo vida eterna, onde você está comendo da árvore da vida. Você não vai encontrar em nenhum lugar dessa cidade a riqueza que você encontra aqui. Aqui é um lugar que se reúne um povo como Moisés, que não está atrás das riquezas que o mundo pode oferecer, porque esse povo sabe que essa riqueza vai passar. Mas esse povo como Moisés está buscando uma riqueza eterna. Olha quem é o Egito hoje. É simplesmente uma pequena nação. Mas olha quem Moisés é hoje. E o profeta diz, num desses dias não vai ter mais Egito, mas sempre haverá um Moisés. Amém?
Então nós estamos felizes porque nós estamos lutando pela coisa certa. Você vê as pessoas no mundo, eles falam sobre ganhar a vida, né? E eles dizem, olha, é melhor você fazer uma faculdade, é melhor você correr atrás de alguma coisa, que você tem que ganhar a vida. Mas eles não vão ganhar a vida, eles só vão talvez melhorar sua condição financeira. Mas você está aqui para ganhar vida. E vida com abundância, não vida só nessa dimensão, você está se preparando para outra dimensão. Vida eterna, Zoe, vida de Deus. Amém? Aleluias. Quando nós somos despertados a isso, nós sabemos que a mensagem não é regras morais, para fazer simplesmente nós pessoas melhores para vir. Ela faz isso em você, porque ela transforma a sua natureza e coloca uma natureza divina. Mas não se trata só disso, não. É uma preparação para uma viagem dimensional. Amém? Você crê que você foi chamado para isso? Aleluias. Amém. Graças a Deus. Então agradeço ao pastor Aldrin, sem dúvida é uma grande confiança. Eu oro para que o Senhor Jesus use então o dom que Ele colocou na minha vida, para benefício do seu povo, honrando essa confiança do pastor. E enquanto eu estava ali dentro, eu estava pensando, irmãos, o quanto, eu sempre gosto de falar isso, não de uma forma política, não de uma forma hipócrita, mas de uma forma sincera, para conscientizar, para ajudar, para contribuir. Porque qualquer homem que subir aqui em cima, o objetivo dele não deve ser falar o que ele acha que as pessoas querem ouvir. Ele deve falar o que está na palavra de Deus. O que as pessoas precisam ouvir. E o profeta diz que muitas vezes Deus é mal entendido. Mas tem um povo com mente espiritual que entende a Deus. Ele é mal entendido pelo mundo. Então eu fico bem livre para falar com vocês, porque eu sei que vocês vão entender. Vocês têm os sentidos espirituais, como disse Paulo, exercitados, para discernir o bem e o mal. Amém? O que vem de Deus e o que não vem. Então, eu sempre falo isso, e eu já vou apresentar os irmãos que vieram comigo, não esqueci de vocês. Mas uma grande coisa, irmãos, é quando você tem nessa hora tardia, um genuíno pastor, um genuíno ministro. Você sabe que depois que o anjo apareceu para Maria, o anjo forte desceu do céu, para cumprir a primeira vinda. Você sabe que aquele foi o segundo êxodo, é um paralelo para esse terceiro êxodo. O anjo forte também desceu do céu para uma noiva virgem. Depois que aquele anjo desceu do céu, mostrou para Maria o nome dela no livro, levou ela a um nível de fé onde ela podia cumprir a promessa da vida dela. Depois daquilo, os anjos apareceram a pastores, para que os pastores fossem aqueles que iriam anunciar a maior mensagem que já estava sobre a terra. Qual era a maior mensagem? Deus se fez homem. Deus se tornou carne, o Messias está aqui. Essa era a maior mensagem que já ecoou sobre a face da terra. A mensagem dos profetas foi boa, mas era parte da palavra. Esses pastores pregavam sobre a plenitude da palavra encarnada. Aleluias! O irmão Brana pregou porque tiveram que ser pastores. Homens não tinham teologia, não tinham doutorado, eram homens simples, mas eles sabiam como chamar ovelhas. Amém! E para que Jesus estava vindo? Chamar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia! Amém! A mensagem não trata de te encantar, de pregar um sermão bonito, para encantar você. Não. Isso a teologia pode fazer. A mensagem é chamar as ovelhas do aprisco de Deus. Aleluia! Amém! Então, pastores, homens simples, mas carregavam a maior mensagem. Os anjos vieram para eles, não para os grandes teólogos, não para os grandes estudantes, para pastores. Amém? Eles eram simples, eles andavam como ovelhas, pareciam ovelhas, porque eles se misturavam com as ovelhas. Foi esses homens que Deus se agradou. E certamente, vocês devem ser muito gratos a Deus por ter um verdadeiro pastor. O pastor, ele é a porta. Ou ele abre o Espírito Santo para a igreja, ou ele pode abrir um espírito enganador para a igreja. Quando você vê um homem preocupado em preparar o povo para o rapto, e eu escuto as mensagens do pastor de vocês, você sabe quando um homem está passando tempo com a palavra ou ele só quer apenas tomar tempo falando alguma coisa? Você vê que há algo no coração dele. Ele quer preparar um povo para o rapto. Ele entende para que ele foi chamado por Deus. Não se trata só de ser um líder social, não. Ele crê e ele sabe que ele é um líder de Deus para a eternidade. Por isso ele não vai se comprometer com nada aqui, ele sabe sua missão. Amém? E vocês devem, a Bíblia ensina isso. Vocês devem amar, vocês devem proteger, vocês devem guardar. Às vezes ele vai ser duro com vocês. Talvez ele seja duro e vocês não entendam. Mas é porque ele não está se importando se você vai gostar dele aqui, agora ou não. Ele quer te encontrar na glória.
Aleluia! Talvez você fique um pouco ferido no momento, mas quando chegar lá você vai dizer: obrigado, meu pastor. Aleluia! Lembra do pastor que quebra a perna da ovelha? E as pessoas diziam: você é um pastor mau. Ele disse: não, eu não sou um pastor mau. Essa é a única maneira de eu trazer ela para perto de mim. Amém? E um pastor verdadeiro, na verdade, ele é um reflexo do que Deus é como pastor. Amém? Ele é um reflexo do que Deus é como pastor. E assim como havia um anjo que acompanhava o profeta, há um anjo que acompanha cada um dos ministros do quíntuplo de Efésios. Porque, observa, o que é um verdadeiro dom, diz o profeta? Sair de cena, para que Deus possa entrar em cena. Então o verdadeiro dom não é vir aqui falar o que está na nossa mente, o verdadeiro dom é nós virmos aqui, e o Espírito ministrador de Deus, o pilar de fogo, ele nos usa como alguém que está perto. Exatamente como o irmão Brana? Exatamente como o irmão Brana, mas para outra comissão. O irmão Brana teve a comissão dele, nós temos a nossa comissão agora. Mas é o mesmo anjo. Não pense que um homem é capaz de te preparar para o rapto. É necessário o Espírito Santo, é necessário o pilar de fogo. Amém? Então é importante quando vocês valorizam, quando vocês amam, quando vocês se submetem à liderança. Lembre-se que o óleo, ele não vem dos pés à cabeça, ele vem da cabeça aos pés. E o pastor é o cabeça da igreja. Então a unção começa por ele e depois vai para o corpo. Quando você entende isso, isso vai resolver muitos problemas na sua vida. Porque você vai entender que Deus estabeleceu uma liderança, e essa liderança está personalizada em um homem. Mas você vai dizer, mas em um homem, talvez com algumas falhas. Sim, um homem com algumas falhas. E o profeta diz, o mais difícil do ser humano sempre foi reconhecer Deus em outro ser humano. Mas o profeta veio nos curar desse problema. Nós vamos ser capazes de reconhecer Deus no outro ser humano. Amém? Então você entende isso? Deus o predestinou para essa obra. Então Deus está cuidando do que Ele fala. Deus vai acompanhar. Deus vai conduzir a liderança dEle. E você precisa ter essa confiança. Amém? E isso é muito especial, me sinto honrado. E os irmãos estão comigo, por gentileza, fiquem em pé, a família. Irmão Gelson, irmã Roseli, irmão Samuel. Né? Samuel muito elegante, parece um pregador. Né, Samuel? Quem sabe um dia no futuro. Deus te abençoe. Muito obrigado, os irmãos, a igreja dá um bem-vindo para eles, o pastor me dá essa liberdade. Amém, bem-vindos, amém, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém, nós temos uma família maravilhosa, se dispôs a nos trazer aqui. Hoje até mesmo seria o dia deles tomarem ceia lá, mas eles sacrificaram isso para tomar na quarta-feira a Santa Ceia, para estar aqui conosco, para nos trazer aqui, e nós cremos que em tudo isso o nome de Deus é glorificado. Amém? Está o irmão Jonatas também, que deu uma excelente palavra, né? Tenho a honra de ser primo dele aqui na carne e irmão dele desde a eternidade. Amém? É um amigo, um companheiro de batalha e nós somos muito próximos pela graça de Deus. Você sabe, Davi disse, eu sei que Deus está comigo pelas pessoas que Ele põe ao meu redor. E nós temos que ter essa consciência. Muitas vezes Deus põe várias pessoas ao nosso redor, mas nós sabemos como valorizar. As pessoas que Deus te deu são presentes que Ele te deu. Saiba valorizar isso. Você que é jovem, sabe valorizar seus pais, sua família. Deus te deu isso. Muitos não têm esse privilégio, mas você teve esse privilégio. Sabe valorizar os dons que Deus colocou ao seu redor. Amém? Aleluia. Então, vamos orar agora e ir para a palavra. Vocês vão estar orando por mim? Amém? Só há um que pode nos abençoar, esse é o Espírito de Deus. Vamos ficar em pé então, irmãos. Eu quero falar um pouco hoje, com a graça de Deus, no livro de Esther. Vamos abrir Esther capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Logo após, os irmãos podem se assentar. Esther capítulo 1, versículo 1. Eu quero tomar como título o mistério de Esther, do livro de Esther, entre o livro de Neemias e o livro de Jó. Por que Deus colocou nesse meio o livro de Esther? Entre o livro de Neemias e o livro de Jó. E nós vamos ver um pouco como que a Bíblia, quando ela foi feita, eles tiveram uma grande confusão sobre o livro de Esther. Por causa que nenhuma vez o nome de Deus é citado nele. Ele é um livro que tem um silêncio nele. E até mesmo Martinho Lutero pensava que ele não era inspirado e chegou a jogar num rio. O irmão Brand disse, vamos dizer que a sua intenção era boa, mas seu julgamento foi ruim. A intenção de Martinho Lutero era boa, mas ele não tinha completa visão da palavra. Ele era só um reformador. Ele não conseguia subir ao nível da palavra para entender o livro de Esther. Mas nós vamos ver que o livro de Esther é um livro que foi colocado aqui para que eu e você pudéssemos ver nossos nomes no livro. É isso que nos trará fé perfeita, ver os nossos nomes no livro.
E Jesus disse: não vos alegreis com milagres, com demônios sendo expulsos, mas vos alegreis por ver os vossos nomes escritos no céu. Esse é o avivamento da noiva, é ver os nossos nomes no livro. Isso te dará segurança, isso te dará fé. Aleluias. Esther capítulo 1, versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Eu estou lendo por aqui porque é mais perto da sua tradução, a minha Bíblia é um pouco diferente. Reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Que assentando-se o rei Assuero no trono do reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. E as tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre o pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. Olha como é rico de detalhes, falando sobre esse banquete. E os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizá, Arboná, Bigtá, Abigatás, Zetar e Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. A palavra do rei por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, até aqui nós podemos realizar, Pai, que é ler sua palavra. A partir daqui só o Senhor pode abrir o nosso entendimento. A tua palavra já foi aberta pelo seu profeta, Pai. Mas precisamos que o Senhor abra os nossos olhos com o colírio, abra os nossos olhos do nosso entendimento, para que possamos ver o quadro, para que possamos ver a palavra, e ela tenha um impacto em nossas vidas, Pai. Destranque o poder dessa escritura para nós, para vivificar a semente no nosso coração e nos elevar mais acima, Pai. Ó Senhor Deus, essa é a nossa oração, se rendemos a Ti humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Antes de nós entrarmos aqui, eu me lembrei de uma última coisa que eu esqueci de dizer, não poderia ter esquecido. Eu trago saudações do nosso pastor Oswaldo, a irmã Neide, e isso é muito importante. Nós somos ali um auxiliar do ministério dele, estamos debaixo da autoridade, liderança dele. Então, sempre que viemos aqui, nós temos que trazer a imagem do nosso pastor que nos liberou. Foi ele que abriu a porta, ele é a porta que abriu para que nós estivéssemos aqui. Amém? Pedimos também oração por ele, né, toda a família, e para que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Irmãos, aqui no livro de Esther, esse livro de Esther, ele teve os grandes teólogos, eles ficam intrigados do porquê esse livro está na Bíblia. Esse livro, como eu disse para vocês, ele não cita nenhuma vez o nome de Deus. Ele simplesmente conta uma história. A história de Esther e uma história que aconteceu no meio dos persas. E há quem diga que essa história é uma história dizendo, é uma história de judeus e dos pagãos, não tem valor para a Bíblia. Esse foi um livro que, desde quando foi colocado na Bíblia, o mistério dele esteve selado. E na Bíblia inteira, só há 2 livros com nome de mulher. Você tem Ruth e você tem Esther. Esses 2 livros com nome de mulher, os 2 representam
aspectos diferentes da história de uma igreja que viria. O Antigo Testamento fala de Jesus, o Novo Testamento fala da noiva, mas dentro do Antigo Testamento estava escondido o mistério da noiva, porque dentro de Jesus estava a noiva. Amém. Então esses dois livros colocados no Antigo Testamento estavam evidenciando que dentro de Jesus estava a noiva. Mas aqui ela foi colocada na forma de tipo, e depois que Jesus nasceu e foi ao Calvário, então ela saiu do tipo e agora viria em realidade. Amém? Então esses dois livros, e a última história narrada de uma mulher é a história de Esther, uma rainha. É a última história do Antigo Testamento que narra detalhadamente a história de uma mulher. É a última mulher do Antigo Testamento, é Esther, a história narrada. Ela é um tipo, sendo a última mulher, da última igreja que viria depois de todas as igrejas das 7 eras. O irmão Branham diz, houve noivas e noivas, igrejas e igrejas, porém haverá uma noiva, uma igreja que será a imagem de Deus. Todas as 7 eras foram parte da palavra, eles tinham parte do mistério da noiva, mas quando chega na 7ª era da igreja, há uma plenitude do mistério da noiva. Aleluia, escute isso, de Gênesis a Malaquias, todos os profetas, todos os reis, todos os sacerdotes, eram parte do mistério do que Jesus era, mas quando Jesus nasceu, ele era a plenitude do mistério, ele era o rei dos reis, ele era o sacerdote dos sacerdotes, ele era o profeta dos profetas. O mesmo paralelo se estende no Novo Testamento, desde o livro de Atos, da primeira era da igreja, até a última era da igreja, houve noivas e noivas, igrejas e igrejas, mas no final do Novo Testamento, assim como no final do Antigo Testamento, aleluias, o mistério inteiro vai ser revelado, mas não mais o mistério do noivo, agora o mistério da noiva. Aleluias, a noiva, o mistério que Deus tinha escondido dentro dele mesmo. Amém? Lembre-se que Eva era um mistério oculto em Adão. Ela estava selada dentro de Adão. E então Deus colocou Adão para dormir e tirou de dentro dele Eva. A mesma coisa foi Jesus. Por isso ele foi chamado do segundo Adão. Ele foi colocado no Calvário para dormir, morrer. E então de dentro dele saiu água, sangue e espírito. Ali era o nascimento da noiva. Nós somos a parte feminina de Deus. Você sabia que Deus tinha uma parte feminina? Em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E diz, e macho e fêmea os criou. Só que quando Deus fez o homem, ele estava revelando aonde essa parte feminina estava. Porque quando ele criou Adão, Adão era a imagem e semelhança de Deus. E Adão simplesmente, ele tinha tudo, ele tinha os animais, ele tinha um reinado, ele tinha um poder, mas continuava se sentindo sozinho, porque ele desejava um tipo específico de companheirismo, um companheirismo com alguém semelhante a ele, ossos dos ossos dele, carne da carne dele. E quando Deus olha para Adão e diz, eu vejo que Adão está só, não foi Adão dizendo que estava só, Deus estava dizendo que Adão estava só. Era como se Deus virasse para o seu espelho e dissesse no seu espelho, olha, você está só. Deus estava dizendo, eu me sinto só, eu tenho os anjos, eu tenho o poder, eu sou rei sobre tudo, mas eu me sinto só, eu quero uma esposa. Aleluias! Amém! Mas onde estava a esposa de Adão? Aonde estava a esposa de Adão? Deus não tirou do pó da terra, não. A esposa de Adão estava dentro de Adão. E aonde estava a esposa de Deus? Estava dentro de Deus. Aleluias! Amém! Aleluias! Toda a Bíblia fala desse mistério. Agora, eles tiveram esse preconceito com o livro de Esther. E até hoje eles têm. Você lê alguns teólogos, eles dizem, esse livro não é muito inspirado, e eles criticam. Agora, observe outro milagre. Você sabe que a Bíblia, o profeta disse, ela foi toda inspirada. Até matematicamente ela é inspirada. Sabia disso, irmão? Até os versículos, o número dos versículos da Bíblia são inspirados. Você sabe, eu vou dar um exemplo para você. O irmão Branham nasceu no dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. Ele nasceu no dia 6 do mês 4, às 5 horas da manhã. Por que Deus fez isso? Porque ele era uma evidência de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Deus estava cuidando de todos os detalhes. Aleluias! Tudo aqui é inspirado. Amém! Cada versículo é inspirado. Agora, o livro de Esther, ele é colocado nesse intervalo.
entre a história de Neemias e a história de Jó. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero ler um parágrafo aqui para vocês. Porque vocês sabem, nós não podemos pregar nada de nós mesmos. Nós estamos aqui para reprofetizar o que o profeta já pregou. Mas nós pegamos o que o profeta pregou, nós juntamos as peças e damos sentido. Porque perguntaram para o profeta, haverá um ministério da noiva antes do rapto? O disse sim, pastores, mestres, evangelistas. Mas não é pregando outra mensagem, é pregando a mesma mensagem, só que trazendo mais a luz. Paulo pregou a mesma mensagem de Jesus, mas trouxe mais luz. Jesus disse, antes de Abraão eu sou. Paulo disse, ele é Melquisedeque, sem princípio de dias, sem fim de vida, sacerdote do Rei Altíssimo. Paulo pegava as citações de Jesus, ele não ficava só nas citações, ele buscava o espírito da Escritura. Ele queria saber por que Jesus disse isso, por que Jesus disse aquilo. Ele não queria ser um crente superficial, ele queria se alimentar das profundidades da palavra. Nós vamos ler daqui a pouco aqui o profeta dizendo que aqueles que se recusarem a conceber a parte mais profunda da palavra, Deus vai dar carta de divórcio. Nós vamos ler o profeta dizendo isso. Deus vai dar, ele está dando, não vai dar, ele está dando, ele já deu para Laodiceia. Carta de divórcio para aqueles que se recusam a receber a parte mais profunda da palavra. Por isso, irmão, não se trata só de, se conhecer tá bom, se não conhecer tá bom. Não. Não é isso. Porque aqueles que são eleitos, Deus vai se revelar. Ele esperou durante milênios por esse momento. E agora ele vai negligenciar isso? Certamente que não. Deus tem um plano para cada era. E o plano para essa era é a revelação de toda a sua palavra. Aleluias. Amém. E lembre-se que a única maneira de você vencer o mundo é com a unção da águia. Mas eu me sacrifico tanto, eu estou na unção do boi, eu me esforço tanto, você não vai vencer. Mas eu sou inteligente, eu tenho a unção do homem, eu sou astuto, você não vai vencer. Aquilo foi necessário para o tempo que eles viveram, mas o diabo evoluiu suas armas, o diabo evoluiu seus poderes. Então você tem que caminhar a evolução de Deus também, nos poderes da palavra. Aleluias! Só a unção da águia vai vencer o cavaleiro que está cavalgando hoje sobre a terra. O inferno está seguindo ele, irmãos. E ele sabe como enganar, ele sabe como ludibriar, ele sabe como manipular. Mas quando você tem a unção da águia, lembra de Eliseu? Eliseu é um tipo da noiva, aquele que tem o espírito de Elias depois que Elias se foi. Nós temos o espírito de Elias depois que o nosso Elias se foi também. Lembra quando o rei fazia armadilhas para pegar? O que acontecia com Eliseu? Eliseu recebia de Deus uma revelação, e dentro dessa revelação tinha todas as táticas do inimigo. Aleluias! O que é vencer o inimigo, diz o profeta? Reconhecer o diabo em cada uma de suas estratégias. Aleluias! Amém! Essa unção da águia vai te fazer voar acima. Então você tem uma visão mais longe, o inimigo não consegue te pegar. Aleluias. Mas vamos ler aqui, eu simplesmente me empolgo, mas vamos ler, amém. Mas eu quero seguir a direção do Espírito Santo, amém. Mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmãos, uma coisa importante. O profeta, ele nos ensinou como ler a Bíblia. Os teólogos leem a mesma Bíblia que nós. Mas o profeta diz, o que você encontra é o que você está procurando. Porque eles não estão encontrando Jesus, porque eles não estão procurando Jesus da maneira certa. Os fariseus na época de Jesus não encontraram a palavra em carne, porque eles não estavam entendendo a maneira certa de procurar o Messias. Eles estavam esperando o Messias descendo por uma escada, quando a profecia dizia que uma virgem ia conceber. Eles estavam buscando o Messias, que ia trazer o reino, quando Daniel disse que o Messias devia ser cortado. Eles não sabiam, eles estavam tão apegados às tradições. Eles sabiam tudo sobre as tradições, mas pouco sobre a palavra. Quando Nicodemos veio falar com ele falou sobre o novo nascimento. Nicodemos falou, mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Ele disse, és tu mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jesus não era o primeiro a pregar sobre o novo nascimento, não. Ezequiel já havia falado sobre o novo nascimento. Vos darei um novo coração, um espírito novo, e porei dentro do espírito novo o meu espírito. Aleluias.
Eles só sabiam de tradução, então eles não sabem como ler a Bíblia. E lembre-se que você sempre vai receber algo de Deus, dependendo da sua aproximação de Deus. Se você se aproximar de Deus com ídolo no coração, Deus vai responder de acordo com o seu ídolo. Você lembra quando Ezequiel fala sobre isso? Israel estava em idolatria. Ele disse, eu vos responderei segundo a multidão dos ídolos do seu coração. Lembra de Balaão? Balaão, quando ele foi a primeira vez, Deus disse, não amaldiçoa. E lembra de uma coisa, Deus só fala uma vez, e ele nunca muda de ideia. Mas se você insistir, você vai entrar na vontade permissiva, não na perfeita. Deus não muda as suas ideias, a ideia dele ainda é a primeira, mas porque você insistiu, ele permitiu uma segunda. Agora, lembre-se, você lembra quando Micaías chegou na presença do rei? E o rei disse assim, olha, profetiza então sobre nós. Ele disse, vai, será bem sucedido. O que ele estava fazendo? Respondendo segundo o ídolo do coração dele. Ele disse, quantas vezes te conjurei para dizer a verdade? Espera, então você quer que eu diga a verdade então? Ah é? Você quer que eu fale a verdade? Eu vi Israel dispersas como ovelha que não tem pastor. Aleluias! Agora, as pessoas que não querem ouvir a verdade, o coração cheio de ídolo, não estão dispostos a abandonar as coisas por Jesus. Esses Deus não vai se revelar para eles. Deus quer pessoas que vão amá-lo, que vai renunciar tudo por ele. Amém? Agora, irmãos, nós temos que ler da maneira certa a Bíblia. O profeta nos treinou, é de uma maneira profética. Profetas são ordenados para ensinar as Escrituras, não teólogos. Profetas. Por isso é necessário um profeta para saber ler as Escrituras. É um livro profético interpretado por profetas. Então observe, Mombrana diz na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, pregado em 28 de julho de 1963, parágrafo 107. Ele o tem mostrado ou revelado. Está falando de Jesus. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. Guarde isso. A Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. A Bíblia se trata de uma história, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que se alguém quiser pregar algo novo para você, pode parecer lindo, mas se não conectar de Gênesis a Apocalipse, é falso. A Bíblia não conta duas histórias, a Bíblia conta uma história só. Aleluia, a Bíblia inteira é uma expressão de uma meta, que Deus tinha um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressando qual é a grande meta de Deus. Escute isso. Todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressando qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, Ele a tem revelado. Como que você lê a Bíblia? Buscando essa meta, buscando esse único objetivo. Qual era o objetivo de Deus? Redenção. A Bíblia é um plano de redenção de Gênesis a Apocalipse. Agora, quando você chega em Apocalipse, parte do plano é chamado eras, parte do plano é chamado selos, parte do plano é chamado trombetas, parte do plano é chamado taças. Mas se você voltar em Gênesis, você não vai ver escrito eras, selos, trombetas, taças, mas estão lá. Aleluias, só não estão com o mesmo nome. Aí o irmão Brana diz, Cristo está em cada escritura, esperando os olhos ungidos para verem. Amém. E o profeta diz, se você ler uma escritura e não ver Jesus, volte e leia de novo. Baseado nessas citações do profeta, nós vamos acreditar igual os teólogos, que o livro de Esther não tem nenhum sentido? Não, 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 é porque esse livro foi selado para eles, mas Deus enviou o profeta para abrir para nós. Aleluias. Amém. Aleluias. Nós lemos aqui até o versículo 14, aonde fala da rejeição, aonde Vasti rejeitou, até o versículo 12, perdão. O livro de Esther, irmãos, ele é um livro que fala mais da ira do rei do que o amor do rei. A ira do rei começa no versículo 12, e ela só termina no capítulo 7. Ela começa no versículo 12 do capítulo 1, e termina no capítulo 7. A ira do rei começa com a rejeição de Vasti e termina com a destruição de Amã. Começa com a rejeição daquela rainha que tinha seus próprios programas e termina com a destruição do inimigo do povo de Deus. Esse é o tempo que a ira de Deus dura. A ira de Deus já foi aberta.
Desde quando o irmão Branham jogou aquela pedra no ar, e houve 3 explosões, e a voz de Deus dizia, juízo está caindo sobre a costa oeste, e o Alasca quase afundou. Deus trouxe aquele terremoto numa sexta-feira de crucificação, para mostrar que aquele terremoto, aquele juízo, aquela ira, era uma consequência de uma igreja que estava rejeitando o convite do rei. E essa ira vai continuar sendo derramada, até que o anticristo, a besta, seja destruído no Armagedon. Aleluias! Mas nós estamos pegando a ira em parte. Aleluias! Nós estamos pegando a ira em parte, que são as trombetas. Deus está limitando o que o diabo pode fazer. O diabo vai até ali, Deus dispara. Ele vai até ali, Deus dispara. Por quê? Porque ainda há uma noiva na terra. Aleluias! Amém, mas quando nós subirmos para a glória, então cessa toda a pause e a tribulação começa. Aleluias! Amém! E então vai começar a tribulação. Mas eles ainda vão ter que segurar um pouquinho, porque ainda vai ter na Terra 144 mil. Então as bombas atômicas ainda não vai poder dizimar a Terra, porque ainda tem os 144 mil. Agora, quando 144 mil for morto, irmão, e for arrebatado, aí é 7 taças da ira de Deus. Aí é Armagedon. Por quê? Porque só vai restar na Terra joio. E o joio só serve para ser queimado. E aí, irmão, o fogo atômico vai ser tão grande, que o profeta disse que a crosta da terra vai ser remodelada. Vai ser remodelada pelas bombas atômicas. O profeta disse que a terra vai balançar no espaço como um homem cambaleando, bêbado. Imaginou uma bomba que vai balançar a terra? É isso que está vindo aí para frente. Mas nós temos entrado na arca, o único caminho de salvação. Você não está feliz por isso? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então do capítulo 1 de Esther, nós lemos do 1 ao 12. Nós vimos aqui o banquete, mas antes de eu falar disso, eu quero mostrar o que eu falei para vocês, desse intervalo de Esther. Então quando eles foram juntar os livros da Bíblia, inspirados por Deus, eles não sabiam muito bem talvez o que estavam fazendo, mas Deus estava na liderança. Deus cuidou essa Bíblia, irmãos. Deus cuidou ela. O irmão Branham diz nas eras que as pessoas discutem sobre a melhor tradução da Bíblia. O profeta diz, nós não precisamos de uma melhor tradução. Nós precisamos de uma revelação do que está escrito. Porque Deus guardou essa Bíblia. O irmão Branham diz, olha os manuscritos que eles estão encontrando em todo lugar. Ele só evidencia que essa Bíblia é verdadeira. O profeta diz, Deus só está fazendo isso para dizer que Ele cuidou dessa Bíblia, para que nada fosse acrescentado e nada fosse tirado da perfeita revelação de Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de história judaica, a Bíblia não é um livro de história de Israel, não. A Bíblia é um tema, um propósito que Deus tinha na sua mente. E o ato de cada pessoa que está revelando parte desse plano. Parte desse plano. Agora, ver o nosso nome no livro é você ver que parte do plano cabe a você. Porque se você não souber que parte do plano cabe a você, você vai tentar fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. Como Caim tentou oferecer os primeiros frutos, quando na verdade a oferta do dia era sangue. Depois Israel foi mandado levar os primeiros frutos lá na festa das primícias. Mas antes de oferecer os frutos, você tinha que oferecer o sangue. Porque Deus só reconhece um adorador que está debaixo do sangue. Deus só se encontra com o adorador debaixo do sangue. Então trazer oferta fora de estação, Deus não aceita. Como que as pessoas estão querendo adorar a Deus? Com a mensagem de Lutero, Deus vai aceitar? Não. Mensagem de Wesley? Não. Mensagem dos pentecostais? Não. É necessária a mensagem de Apocalipse 10, 7. Aleluias. Amém. Então, irmãos, o livro de Neemias. Então, quando eles foram colocar, eles estavam sendo dirigidos por Deus, então eles colocaram Esther aqui, entre Neemias e Jó. Agora, o livro de Jó, ele é o livro mais antigo em termos de escrito da Bíblia, porque você sabe, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Deus não permitiu nem que Adão escrevesse, nem que um dos patriarcas escrevesse, foi Moisés que escreveu por visão em cima da montanha. Deus estava mostrando que a revelação está acima da visão.
Deus não mandou escrever os homens que viram com os olhos naturais. Mandou escrever um profeta que viu pelos olhos espirituais. Aleluias! Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E o livro de Jó, em termos de escrita, foi antes de Moisés escrever o Pentateuco. O livro de Jó ele é datado mais ou menos da época de Abraão. Jó é daquele tempo lá. O profeta mostra isso. Mas quando eles foram organizar o livro de Jó na Bíblia, Deus preordenou, Deus conduziu para que eles colocassem depois de Esther. E Esther ficou no meio de Neemias e no meio de Jó. E o livro de Esther se desenrola no mesmo tempo de Neemias e Esdras. Então ele poderia vir antes ou depois, que a ordem de acontecimentos não ia interferir. Vocês entenderam isso? Mas Deus conduziu que fosse colocado depois. Por quê? Porque o objetivo da Bíblia não é contar uma história, é revelar um plano, uma meta, um propósito que Deus tinha na parte de trás de sua mente. Aleluias! E o que o livro mais antigo está fazendo depois de Esther? Deus colocou ali. O livro de Neemias e o livro de Esdras, eles eram um livro só. Para os hebraicos, aqueles pergaminhos, eles eram um livro só. Então, quando foram transcritos, eles foram divididos em 2. Esses 2 livros narram o retorno de Israel para a sua pátria, para construir o templo e esperar o seu Messias. O livro de Esdras e Neemias fala sobre a volta dos judeus para a sua pátria. É um tipo da festa das trombetas, das 6 primeiras trombetas de Apocalipse 8 e 9, que forçou Israel a voltar para a sua pátria em 1946. O livro de Neemias e de Esdras é um tipo da festa das trombetas, Israel voltando à sua pátria, a figueira voltando a florescer. E o livro de Jó, na mensagem Eu Sei, o profeta diz que Jó viu o que nenhum dos outros profetas viram. O irmão Brandt diz, eles viram anjos, viram milagres, mas nenhum viu o que Jó viu. Jó viu a ressurreição. E todos os demais estavam baseados em cima da revelação de Jó sobre a ressurreição. Aleluias! É por isso que Abraão comprou o campo, para que ele fosse enterrado no mesmo lugar que Jó foi enterrado. E Sara foi enterrada no mesmo lugar que Abraão foi enterrado. Aleluias! E Jacó foi enterrado no mesmo lugar que Abraão e Sara. E Isaac foi enterrado no mesmo lugar. Amém! Jacó foi enterrado no mesmo lugar. E quando José foi para o Egito, ele disse, não deixe os meus ossos no Egito, mas quando vocês voltarem, de acordo com a profecia de Deus para Abraão, leve os meus ossos e enterra naquela terra da ressurreição. Aleluias! José sabia que não tinha ressurreição no Egito, a ressurreição estava na terra da promessa. Aleluias! Amém! Aleluias! Um tipo de nós hoje, nós sabemos que só há ressurreição em um lugar, em Cristo. Essa é a nossa terra da promessa. E aqueles que morreram em Cristo, Deus o tornará a trazer com Ele. Aleluias! Jó viu a ressurreição. Então Esther é um mistério entre a volta dos judeus para a pátria, para reconstruir o seu templo e esperar o Messias. Sabe o que perguntaram? O Mombrand disse, salvo me engano, não lembro se é às 7 horas da igreja ou a festa das trombetas. Perguntaram para os judeus, quando eles estavam voltando para a sua terra, em 1946, no dia 6 de maio, perguntaram para ele, por que vocês estão voltando para a sua pátria? Eles responderam, para esperar o Messias. E você sabe que Moisés e Elias vai voltar para 144 mil judeus, para revelar para eles o Messias. A verdadeira expiação. Então o livro de Esther, ele está entre os judeus voltando para a sua pátria e a ressurreição. O livro de Esther está narrando acontecimentos do dia 6 de maio de 1946, que é o livro de Neemias, os judeus voltando para a sua pátria. Esse é o tipo, nós vemos a realidade. Amém? E a ressurreição. Isso significa que o livro de Esther está falando sobre algo que está acontecendo em nossos dias.
Porque nós já vimos a figueira florescer, nós já vimos os judeus voltando para a sua pátria em 1946, mas a ressurreição ainda não aconteceu. Então hoje nós estamos vivendo no intervalo entre a volta dos judeus e a ressurreição. Portanto, a minha e a sua vida tem que estar dentro do livro de Esther. Aleluias! Se Deus escreveu sobre os judeus voltando para a pátria, você acha que Deus deixaria de escrever sobre a sua vida, sendo que a sua é a maior obra? Aleluias! Amém! A sua vida está escrita aqui. Agora vamos ver um pouquinho da sua vida aqui. Amém? Vamos ver um pouco aqui do que está acontecendo no livro de Esther. No capítulo 1 de Esther, ainda não fala sobre Esther. Esther aparece no capítulo 2. No capítulo 1 de Esther, o livro se abre com um grande banquete do rei Assuero. E Assuero significa o chefe, o líder, a liderança. Ele promoveu um grande banquete e todos eram convidados. Pequenos, grandes, todo mundo podia entrar. E ele distribuiu nesse banquete copos para todos. E cada copo era diferente um do outro. Observa isso. Esses copos significam dons. Paulo diz que cada estrela que Deus pôs do céu difere de uma e outra em glória. Observa, Deus não dá dois dons iguais para duas pessoas, para que eles não compitam entre si. Não é uma competição. Cada dom é diferente e cada dom tem uma obra específica para fazer no corpo de Cristo. Por isso nós não competimos entre si, nós completamos uns aos outros. Se eu pegar o meu copo e colocar com o pastor Aldrin, o meu copo é um, o copo dele é outro, e eu preciso do que ele tem, e ele precisa do que eu tenho. Isso nos torna um corpo que nós dependemos uns dos outros. Aleluia! Amém! Agora ele derramou esses dons para todas as pessoas. A chuva caiu sobre justos e injustos. Os dons são dados sem arrependimento. Depois que os judeus voltaram para a pátria no dia 6 de maio, o profeta disse, no dia 7 de maio, o anjo apareceu para mim. E me enviou ao redor do mundo com avivamento de cura divina. O irmão Branham indo ao redor do mundo com avivamento de cura divina, era o banquete do rei sendo servido para o mundo inteiro. Dons sendo ministrados no mundo inteiro. Foi o maior avivamento desde o livro de Atos. Foi o maior banquete desde o livro de Atos. E todos desfrutavam desse banquete. Batistas, pentecostais, peregrinos da santidade, assembleianos, testemunhas de Jeová. Todos estavam comendo e bebendo desse banquete, porque estava caindo sobre todos. E o rei estava esperando, e houve 7 dias de banquete. E ele estava mostrando toda a sua glória, através do seu banquete. Assim como através do irmão Branham, na sua primeira e segunda puxada, Deus estava revelando toda a sua glória, através de sinais e maravilhas. O pilar de fogo permitiu até mesmo ser fotografado. Não foi o irmão Branham que evidenciou, o FBI teve que evidenciar, de que um ser sobrenatural estava presente com o profeta. E todos os milagres e sinais aconteceram ao redor do mundo inteiro. E Deus chamou todos os homens para participar desse banquete. Billy Graham, Oral Roberts, Telly Osborne, A.A. Allen. Todos eles nesse grande banquete. Mas quando chega no 7º dia do banquete, aleluias, o rei havia mostrado a glória dos seus dons, a glória das suas riquezas, mas agora ele queria mostrar outra glória. No 7º dia o rei queria mostrar a glória de sua esposa. Aleluias! Amém! Desde o primeiro dia, o rei tinha um objetivo, um propósito, na parte de trás da sua mente, algo que ele queria realizar, mas ele esperou o 7º dia da festa. Amém! Assim como na 7ª era, então Deus vai revelar o que estava na parte de trás de sua mente. Aleluias! Agora no 7º dia, quando o rei vai revelar o mistério que estava por trás da sua mente, ele traz 7 camareiros, amém? Ele traz 7 homens que assistiam na sua presença, ele traz os 7 Espíritos de Deus, ele traz os 7 anjos da eternidade. Aleluias! O irmão Branham em Tucson, Arizona, quando a visão se cumpriu, ele viu 7 anjos vindo na forma de uma pirâmide. Aleluias!
Os 7 Espíritos de Deus. Por quê? Porque depois na sua casa você conte quantos homens são. Você vai ver que tudo que eu estou falando está na Bíblia. Não estou tirando da minha cabeça. Tudo isso está na Bíblia. Aleluias. Então o rei chama os 7 homens. Por quê? Porque esses 7 homens iam proclamar a voz do rei no 7º dia. Esses 7 homens iam revelar o mistério que estava na parte de trás da mente de Deus no 7º dia. No 7º dia o mistério de Deus seria revelado por 7 vozes. Aleluias! 7 vozes iam sair. O que é isso? Neemias e Esdras, Apocalipse 8 e 9. Jó, a ressurreição. Apocalipse 11, a 7ª trombeta. Mas Esther está no meio. O que está no meio de Apocalipse 9 e 11? Apocalipse 10. O que é Apocalipse 10? Não é Deus falando com 7 vozes de trovões? Aleluias. Agora, escute isso. 6 primeiras trombetas ajuntaram Israel na pátria. A 7ª trombeta é Moisés e Elias pregando para eles. Certo? Agora, quem inaugura a 7ª trombeta? Para eles, somos nós. Observa. Quando Paulo disse sobre Deus descendo do céu, ele disse: o mesmo alarido descerá, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Na mensagem cisternas rotas, no final, o profeta diz: a 7ª trombeta, a última trombeta e a trombeta de Deus são a mesma coisa. Observa, porque Paulo disse que os mortos serão ressuscitados ante a última trombeta. Então a nossa partida para a glória, a nossa ida para a glória, é o que vai fazer Israel poder receber de volta o Evangelho. Nós saímos e a trombeta começa para eles. Por isso que quando o Mombrana fala na mensagem o rapto, ele diz: o que é alarido? O mensageiro reunindo o povo. O que é voz de arcanjo? A mesma voz que ressuscitou Lázaro. E o que é a trombeta de Deus? Nosso encontro com Cristo nas bodas. Por quê? Porque quando a trombeta soar, nós não estamos mais na terra, nós estamos no céu. A 7ª trombeta é para nós a ceia das bodas, mas para os que estão na terra, é Moisés e Elias pregando para eles. Agora, quem vai entregar esse filho para Noemi é Ruth. Somos nós que vamos entregar. Amém? Quer que eu mostre isso para você? Eu vou ler aqui, 1 Coríntios, e nós vamos prosseguir. Amém? Eu creio que Deus está dirigindo dessa maneira. Amém? Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Paulo está falando sobre a ressurreição. Então ele diz assim: e aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo, nem todos vão provar a morte. Alguns vão para o céu em vida. Amém? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados. É nesse momento que nós subimos. Paulo fala também em Romanos. Eu não tenho a escritura anotada aqui, mas ele diz que quando os judeus rejeitaram o Evangelho, isso foi para a nossa salvação. Mas quando eles aceitaram o Evangelho de novo, ele diz: o que será isso, senão a ressurreição entre os mortos? Amém? O irmão Jonas pode procurar para nós, por favor, tá? Em Romanos, por gentileza, se você achar, traga para mim. Amém? Mas vamos continuar aqui, vocês estão sendo abençoados? Aleluia. Às vezes nós temos um plano de ir numa linha, mas o Espírito Santo tem a linha correta. Amém? Então nós, a última parte do 7º selo, é o nosso rapto e a vinda de Moisés e Elias para pregar para os 144 mil. Observa, a última parte do 7º selo faz essa troca. Nós vamos para a glória, Moisés e Elias desce e começa os 3 anos e meio. Amém? Então, irmãos, o livro de Neemias e Esdras são as 6 primeiras trombetas. O livro de Jó está ligado à 7ª trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? E você sabe, nós ficaremos aqui não mais de 40 nem menos de 30 dias, e então nós subiremos no rapto. Amém? E Esther está nesse intervalo. Agora, nós vimos sobre esse banquete, e eu estou vendo o horário aqui, talvez só mais 10 minutos, pastor? Pode ser? Amém? Vocês vão comigo mais 10 minutos? Amém? Não vai dar tempo de nós entrarmos em algumas coisas aqui, mas eu creio que Deus sempre dá a porção perfeita. Amém? Então ele deu esse banquete era o avivamento de cura divina. O irmão Breno ao redor do mundo 7 vezes pregando, e todos os tipos de dons sendo manifestados, o maior reavivamento desde o livro de Atos. Agora, no 7º dia, essas 7 vozes ecoaram, e essas 7 vozes ecoaram chamando uma noiva, chamando uma esposa para se apresentar na presença do rei.
Mas quando eles vêm para chamar a esposa, porque a Bíblia diz que ela rejeitou a voz do rei, que veio através dos camareiros. Vaste rejeitou as 7 vozes. Vaste rejeitou quando o rei falou na forma de 7 vozes. Porque até esse 7º dia, era a primeira e segunda puxada, era dons, era avivamento, era o reavivamento. Mas no 7º dia o rei tinha um propósito maior, tinha uma glória maior que ele queria apresentar, maior do que dons, ele queria apresentar uma esposa. Amém. Aleluias. Então essas 7 vozes saíram para chamar essa esposa. E Vaste se rejeita, ela não reconheceu a voz de Deus, ela não reconheceu a voz do rei através das 7 vozes. Qual foi o erro da era de Laodiceia? Quando o profeta tinha os dons, todo mundo queria ele, mas quando a voz de Deus veio em Apocalipse 10, e veio o Apocalipse 10, 1 para Apocalipse 10, 7, e no versículo 3 e 4 você sabe que quando ele rugiu, 7 vozes emitiram o seu segredo. Mas quando veio essas 7 vozes, abrindo os mistérios da palavra, a parte mais profunda da palavra, a era de Laodiceia não quis. Eles disseram: William Branham, você vai acabar com o seu ministério, volte para a cura divina e pare de querer pregar essas coisas. Eles rejeitaram o convite do rei, que veio através das 7 vozes. Eles rejeitaram a terceira puxada. O banquete é a primeira e segunda puxada. O convite do rei é a terceira puxada. O convite que vem através de 7 vozes. Aí ela rejeita isso. Por que ela rejeitou? Porque lá no versículo 9, observa isso. Enquanto o rei estava fazendo seu banquete, Vaste fez seu próprio banquete. Ela não queria se submeter ao sistema, ao programa do rei. Ela queria fazer seus próprios programas. Ela não tinha capacidade de se humilhar para submeter à vontade do rei. Se colocar em obediência. Ela queria ter sua própria maneira de fazer as coisas. Ela tinha seu próprio banquete, ela tinha seus próprios convidados, e o rei não estava convidado nesse banquete. Então quando o rei vem chamar ela, ela coloca ele para fora e não aceita aquela voz. Porque a voz veio através dessas 7 vozes. Lembra de Apocalipse capítulo 3? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Lembrando, por que ele está para fora? Porque ele foi colocado para fora. Mas ele estava chamando, e eles não ouviram o chamado. Eles rejeitaram o convite para se apresentar na presença do rei. Eles não reconheceram as 7 vozes através de um homem simples dos Estados Unidos. Eles não reconheceram Deus em simplicidade. Quando ela rejeita, então, o rei rapidamente chama 7 príncipes. Depois que ela rejeita. A era de Laodiceia rejeitou, e o irmão Branham disse: eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. A primeira crucificação foi um resultado da rejeição. A segunda crucificação é um resultado da rejeição. Lá ele foi crucificado, o irmão Branham diz, ali eles o crucificaram. O lugar mais santo, as pessoas mais santas. O homem mais santo, com a morte mais vergonhosa. Aqui, ele foi crucificado na forma de sua palavra, através do ministério do irmão Branham, em cima dos púlpitos, onde eles afirmavam que era o lugar mais santo, pelas pessoas que afirmavam ser as pessoas mais santas. Estavam acusando a palavra mais santa, matando-a da maneira mais vergonhosa, chamando de endemoniado o profeta com espírito de adivinho. Eles estavam crucificando a palavra em seus púlpitos, rejeitando, Vaste. Mas então eles chamam os 7 príncipes, e Memucã, o 7º príncipe, ele pronuncia a sentença contra Vaste. E qual era a sentença? Que ela seja separada eternamente da presença do rei. O que é isso? É colocar Vaste como uma alma em prisão, eternamente separada da presença de Deus. Ela estava morta. O que vai sobrar para esse mundo que o irmão Branham pregou após a segunda crucificação de Jesus Cristo? Ele pregou almas que estão em prisão agora. E ele disse, um dia você rejeitará essa voz pela última vez. E você vai cruzar a linha entre a misericórdia e o juízo. Aleluia! Deus não contenderá com o espírito do homem para sempre. Há um momento que o homem cruza essa linha. Então ele está eternamente separado de Deus. Então ele está morto para Deus. Você sabe, Paulo diz que há pessoas que vivem em deleites, mas estão mortos. Só têm aparência de vivo, mas estão mortos na sua alma. O cristão, você sabe que não morre, o cristão dorme. Você só deixa esse corpo, amém? Por isso Paulo olhava e dizia, morte, onde está seu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? O irmão Branham diz assim, Paulo sabia que a morte era só uma carruagem que podia levar ele para a casa do Pai. Aleluias! Então Vaste rejeita, e Memucã, o 7º, um tipo do irmão Branham, dá a sentença dela. E depois que ele dá a sentença dela,
e ela é colocada para fora da presença do rei. Eu vou ler um parágrafo para vocês. Aí então que Esther vai ser chamada. Nós só fomos chamados pela palavra depois que os pentecostais rejeitaram. Depois que eles rejeitaram a palavra, aí a palavra começou a vir para nós. Lembra da parábola que Jesus contou da ceia? Aonde tinha os convidados e eles começaram a se excusar? Eu não posso ir porque eu comprei um campo. Eu não posso ir porque eu comprei boi. Eu não posso ir porque eu casei. Então o servo volta para o chefe da casa, para o pai de família e diz, eles não vão vir, eles rejeitaram o convite. Ele disse, então vai nos valados, busca manco, aleijado, busca eles e que a minha casa seja cheia. Aleluias! A rejeição dele abriu o caminho para nós. Eles rejeitaram, mas nós amamos. Eles tinham direito a essa bênção, como Esaú tinha direito à primogenitura, mas eles não valorizaram, eles venderam, mas nós que éramos o Jacó, cheio de falhas, cheio de fraquezas, nós amamos a primogenitura. Aleluia! Aleluia! Amém. Pastor Aldri achou, obrigado, pastor. Amém. Você vê como é bom ter homens treinados na palavra perto de você? Amém. Romanos capítulo 11, versículo 15. Porque se a sua rejeição, falando de Israel, ele está explicando que Israel foi cegado para que nós entrássemos. E ele diz, no versículo 15 do capítulo 11, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, porque eles rejeitaram, então nós fomos reconciliados com Cristo. Porque se eles não rejeitassem, ia cumprir 7 anos do ministério de Jesus, e então ia vir um reino da pedra cortada sem mãos, e o reino de Deus seria estabelecido na terra, sem eu e você termos oportunidade. Mas porque eles rejeitaram, Deus abriu uma brecha entre as 70 semanas, 3 anos e meio Jesus pregou, 3 anos e meio as 2 testemunhas vai pregar, mas nesse meio Deus pôs 7 eras da igreja. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Qual é a sua admissão? É os 144 mil aceitando. É a sua admissão, porque a Bíblia diz que uma nação inteira nascerá em um dia. Mas, irmão Lucas, quer dizer que Israel, Deus só considera Israel 144 mil? Sim. A nação de Israel para Deus é só os 144 mil. O restante estão mortos, destituídos, separados. Assim como a noiva de Deus tem um número exato também. Amém? E o mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? Então a ressurreição está ligada com o retorno do evangelho aos judeus. Vocês entenderam isso? A ressurreição termina o nosso tempo na terra e começa o ministério de Moisés e Elias para os judeus. Amém? Obrigado, pastor Aldrin. Amém. Para encerrarmos então, irmãos, tem muitas coisas maravilhosas. A palavra de Deus é maravilhosa, amém? Mas vamos encerrar aqui. Eu quero ler um parágrafo para vocês. Observa. Quando eles rejeitaram, então nós entramos. Mensagem de casamento e divórcio, escute isso. Quando o Mombrano pregou a mensagem de casamento e divórcio, o profeta não estava só alinhando casamento e divórcio de casais. Mombrano estava dando uma sentença de um casamento de Deus com a era de Laodiceia. Escuta isso, porque o natural é um tipo do espiritual. Todas as leis de Deus na nossa vida natural é um tipo das leis de Deus espirituais. Entende? As leis espirituais de Deus refletem uma sombra na nossa vida natural. Tanto que o casamento é um tipo de Cristo e a igreja. Um marido deve ser para sua esposa tudo que Cristo é para a igreja. Uma esposa deve ser para o seu marido tudo que a igreja é para Cristo. Porque é um mistério. Paulo diz, grande é o mistério, digo, acerca de Cristo e sua noiva, sua esposa, sua igreja. Então observem isso, casamento e divórcio. Mombrano estava anunciando o que Memucã fez aqui. Memucã deu a sentença de divórcio. Memucã disse, o rei consultou, falou, o que eu faço? Memucã disse, não recebe mais ela, você proíbe ela de entrar na sua presença e ainda diz que a sua palavra não pode ser revogada. Sem volta, sem misericórdia, sem caminho de volta. Olha quão caro é uma rejeição quando as 7 vozes emitem sobre a terra. É por isso que o mundo vai cruzar a linha da misericórdia. Rejeitar essa palavra é rejeitar a luz. E a condenação é essa. A luz veio para o mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. São João capítulo 3. Casamento e divórcio, parágrafo 211, pregado em 21 de fevereiro de 1965. Observem, eu vou terminar com isso já. Ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiar. Ele fez isso, aí o Mombrano vem trazendo nas eras, olha só. E o provou.
nos dias quando Lutero, Wesley em Pentecostes, quando eles se recusaram se tornar, observa isso, quando eles se recusaram se tornar mais profundos, como parte dele, tendo um ato sexual espiritual, para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. Olha quanto que ele se rejeitou. Aí ele diz assim, vocês compreendem? Ela recusou. A igreja luterana recusou a Cristo, até ele não ter mais nenhum desejo por ela. Lutero a recusou. E deixa-me falar isto, de todos os modos, vão me chamar de algo. Então é deste modo hoje em dia, com cada uma delas. Falham por não tomar a palavra. Eles recusam a Cristo. Mas o que eles estão recusando? Estão recusando a intimidade. Estão recusando ficar grávidos. Sabe por quê? Porque gravidez traz responsabilidade. Por que as mulheres no natural não querem ficar grávidas? Porque não querem responsabilidade. Não querem compromisso. Querem ter vidas tortas e torpes. Mas há uma noiva que quer um compromisso com Deus. Há uma noiva que quer gerar a semente de Deus. Ela sabe que vai ter dor de parto. Ela sabe que vai ter perseguição. Mas ela está disposta a passar por isso. Por amor ao filho que ela carrega dentro. Aleluias. Eles recusam a Cristo. E qualquer homem que recusa, e qualquer mulher que recusa um homem, sua criança, não tem direito de ser uma esposa para ele. Amém? Vocês se lembram na Bíblia, quando o rei se casou com Ester? Porque a rainha o recusou? Ele somente tomou uma outra para ser sua esposa. E o que aconteceu quando ela recusou sair com o rei e a obedecê-lo? Observa, foi a falta de obediência de Vasti que colocou ela para fora. Porque nessa hora, quando as 7 vozes falam, não há mais misericórdia para quem rejeitar a palavra. E é exatamente da mesma maneira como uma mulher que se recusa a ser esposa ao seu marido. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era que agora vivemos para trazer filhos desta era. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para trazer um filho desta era, o filho semente. Amém? Eu espero que compreendam. Vocês estão compreendendo? Aleluias! Não podia se engravidar, não. Então o que ele faz? A repudiou em divórcio. Isso é correto, mas ela não deve atrever a repudiá-lo. Ele a repudiou. Amém? Aleluias. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo possa ter dado uma pedra de edificação para você, que isso anime a sua fé, sabendo que você foi chamado nessa hora, você não está recusando receber a semente da palavra, você quer gerar Jesus Cristo dentro de você, você está disposto a passar por dor de parto, você está disposto a passar por perseguição, amém? Você é a virgem de Apocalipse capítulo 12, aleluia! Você é Esther nessa hora, depois que eles se rejeitaram, amém? Então o rei, ele começou o evangelismo do tempo do fim, amém? O evangelismo do tempo do fim não é cura divina. O evangelismo do tempo do fim não é pregar essas... Não. É pregar os mistérios de Deus. É pescar as trutas azuis. É a terceira puxada. É um tipo de peixe que só vai ser pego pelos mistérios de Deus. Amém. Aleluias. Aleluias. Amém. O anjo disse, eu vou te ensinar a pescar esses peixes. É necessário uma instrução sobrenatural. Jesus disse para Pedro, eu vou te ensinar a ser um pescador de homens, um tipo específico de homens. Amém? A mensagem não veio encher a igreja, veio buscar os eleitos de Deus. Quem eram as trutas azuis, arco-íris? Aquelas que subiam na flor d'água no tempo da reprodução e refletiam 7 cores. Quem são os eleitos que Deus está querendo pescar nessa hora? Aqueles que na hora do encontro com Deus, da união com Deus, eles sobem para cima para pegar a luz da palavra. E quando a luz da palavra bate neles, eles emitem 7 virtudes do Cordeiro. Aleluia! Você tem noção do tamanho da mensagem que você crê? Pensa que saiu da cabeça de lembrando? Não. Isso veio de 7 anjos da eternidade. Aleluias. Que isso nos faça caminhar com mais fé. Que isso nos faça caminhar com mais segurança. Mais certeza do nosso nome no livro. Aleluias. Deus abençoe cada um de vocês.